E me conta, com certeza você já ouviu falar no famoso ômega 3, né? Ele é um tipo de gordura poliinsaturada muito benéfica para o nosso organismo. Então ele é essencial, ou seja, o corpo não consegue produzir sozinho. E para ter esses benefícios a gente tem que obter por meio da alimentação ou de suplementos especializados. Para conversar comigo sobre essas propriedades do ômega 3, está aqui comigo a nutricionista Nina Hermann. Nina, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Nina, quando a gente fala em ômega 3, a primeira coisa que a gente lembra é peixe, né? Mas vamos falar então primeiro, o ômega 3 a gente não produz, então somente mesmo através dos alimentos? Somente através dos alimentos. Como ele é um ácido graxo essencial, a gente não tem ele presente no nosso corpo, então a gente tem que ter um meio de procurar na natureza, né? O que acontece hoje é que quem tem o ômega 3 são os peixes de água profunda, dos peixes mais pro lado lá nórdico. Então aqui no Brasil é muito difícil, a gente tem um consumo de peixe de cativeiro, que não vão ter esse ômega 3 que a gente precisa. Certo, ou seja, a pessoa vai ao supermercado, compra um salmão caro, mas provavelmente criado em cativeiro, achando que está consumindo o ômega 3. Ele não tem ômega 3. Não, porque o tipo de alimentação do salmão, na verdade, eles se tornam depósitos de ômega 3 por causa do tipo de alimentação do peixe. Então, como eles vivem em águas profundas, eles se alimentam de crustáceos, chamado crio, e dos fitoplânctons, que fazem eles virarem, a gordura do peixe virar um depósito de ômega 3. E aqui a gente não tem esses mesmos crustáceos e essas águas que os peixes lá se alimentam. Ou seja, a nossa alimentação aqui na nossa região ou no Brasil, nosso país tropical, ele não vai ter, então, tem alimentos que a gente consegue encontrar esse ômega 3? In natura? Tem alguns alimentos como a linhaça, chia, só que a via metabólica é diferente, a absorção vai ser diferente. Então, para ele ter os efeitos benéficos mesmo do ômega 3, ele tem que ser do óleo de peixe mesmo, da gordura do peixe mesmo. Então, a única forma que eu vejo é a gente comprar ele concentrado. Exatamente. De que forma a gente, então, encontra e consegue ter esse consumo de ômega 3? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a quantidade de EPA e DHA, que são os dois ácidos graxos que tem que ter. Então, tu vai olhar lá na tabelinha, vai ter quantidade de EPA e DHA, que são os dois ácidos graxos essenciais. Esses dois, na menor dose, uma dose, tem que fechar 1 grama. Então vamos supor... Você tá falando dessas cápsulas aí? Essas cápsulas ali. Olha ali, isso mesmo. Essas são famosinhas, a gente já conhece, né? E é muito importante também pegar uma marca confiável, né? Porque muitas vezes esse ômega 3, ele não é um ômega 3 muito legal, não tem só ômega 3, eles misturam outros óleos para baratear. Então tem que olhar realmente se tem EPA e DHA e olhar se tem um selinho do IFOS, IOFOS. Né? IFOS. É o selo de garantia. É um selo de garantia onde ele lista o ômega 3, que tem uma quantidade legal de EPA e DHA e também é livre de metais pesados. Porque a gente tem ainda isso também, né? Tem algumas marcas que não são confiáveis por ter uma grande quantidade de mercúrio, de chumbo, de metais pesados que a gente encontra, porque eles se armazenam na gordura no peixe. Entendi. Então tem que tomar cuidado. Aliás, quem tiver dúvida, manda perguntinha pro nosso WhatsApp, 988719831. A Nina tá aqui e responde pra você na hora. Tem inclusive pergunta, Nina, pode colocar. Olha lá, a Janaína mandou, o consumo exagerado pode trazer algum mal pro nosso organismo? Pode. O ômega 3? Obrigada, Janaína. Pode sim. O ômega 3, ele é anti-inflamatório, né? Então ele previne muitas doenças degenerativas, a gente usa ele no consultório como protetor cardiovascular para doenças degenerativas, em gestante para desenvolvimento cognitivo. Mas a gente tem que pensar que tudo em excesso, o ômega 3 também, ele é uma gordura. Então ele em excesso ele pode fazer mal, e ao invés de desinflamar, ele pode inflamar. Qual que é a quantia ideal diária? Depende de pessoa para pessoa, mas como eu falei, 1 grama. 1 grama por dia. Fechar aqueles fechar dois o EPA e DHA, 1 grama por dia já vai estar prevenindo doença cardiovascular, doença... Vamos falar então, aproveitar que a gente tá nesse gancho, quais são os benefícios que esse ômega 3 traz para nossa vida? Para doença cardiovascular, porque ele é inibidor de agregação plaquetária. O que significa isso? Lembra quando remédio da vovó lá, que era para afinar o sangue, para não ter uma arteriosclerose?
Então, ele funciona como um inibidor de agregação plaquetária. Então, não vai lá, vai evitar que a gente entupa as veias, certo? É um modulador imunológico muito forte, a gente usa muito. Paciente com imunidade baixa, a gente bota ômega 3. Ele, para memória também, a gente está perdendo memória, a gente já bota ômega. Lembra que quando a mãe, vó falava, ai, peixe faz bem para cuca? E é verdade, é por causa do óleo, é por causa do ômega 3. Para gestantes, como eu falei, ele acelera o desenvolvimento cognitivo do bebê. Então, o bebês, tem um estudo até que fala que os bebês onde a gestante usou o ômega 3 durante a gravidez, eles têm realmente um QI mais elevado. Olha que maravilha. Nina, tem mais perguntinha para você. Pode botar na tela. Carol mandou, eu tenho 25 anos e minha mãe 53. Temos que consumir quantidades diferentes? Então, a quantidade, na verdade, vai depender da terapia. Por exemplo, na grávida, a gente tem que ter um consumo de DHA mais aumentado. Então, se elas não têm nenhum problema de saúde, por exemplo, para paciente que é cardíaco, a gente já coloca ele um pouquinho mais equilíbrio, o EPA e DHA. Mas, a grosso modo, não precisa, as duas podem tomar a mesma quantidade, pode tomar 1 grama, a não ser que tenha uma doença específica, mas alguma ela falando restrição assim, médica, alguma restrição, exatamente. É bom até fazer essa avaliação. Uma última perguntinha aqui na nossa tela, a Suzana Windows mandou pra gente. Obrigada, Suzana. Quem está amamentando pode tomar o ômega 3? Gestante, a gente viu que sim. Deve tomar. Olha, justamente lá, porque a gente consegue passar pelo leite esses ácidos graxos essenciais para a criança. Maravilha. E o bebê daí desenvolve muito melhor, evita também problema respiratório no bebê recém-nascido, problema de imunidade, que eles às vezes ficam um pouco sensíveis, né? Então, para o bebê também vai fazer, vem um pouquinho, mas ele já consegue também sintetizar isso e fazer bem para o organismo do próprio bebê. Independente pode ser recém-nascido. Pode ser recém-nascido, porque daí a gente já tem do leite, né? A mãe passa para o bebê, a mãe que está amamentando passa para o bebê. E criança pequenininha a gente já dá ômega 3 no consultório. Também nesse mesmo 1 grama? Não, daí a criança é ajustável. Então, tá bom. Mais uma perguntinha, vamos lá. Mais uma. Giovana Panda mandou pra gente. Obrigada, Gi. Quais são os problemas que são causados de uma pessoa que não consome com frequência o ômega 3? Então, a gente tem um monte de sinais e sintomas que pode ser a falta de ômega 3. Que é, por exemplo, uma indisposição, uma deficiência, cabelo, pele, unha, que já tá ruinzinho. Qualquer gripe que passa é a pessoa que pega o sistema imunológico. E também tem um outro parâmetro muito legal, que daí são exames, né? Sim. Que a gente faz colesterol total, HDL, LDL, que é o colesterol bom e ruim. Aí ali a gente já vê como que tá o perfil lipídico, lipídio são gorduras, né? Então como é que tá o perfil lipídico dessa pessoa? Então eu vou ver se essa pessoa tá com gordura boa ou gordura ruim nesse organismo. Maravilha. Nina, obrigada por estar aqui com a gente.